Pois. Eu fico pensando assim. Se você sentasse para tomar um café com Adam Smith e perguntasse a opinião dele sobre a economia escravagista do Brasil imperial ou colonial, ele provavelmente não começaria falando de empatia abstrata, mas sim de eficiência, incentivos econômicos e moralidade humana. Para Smith, autor de A Teoria dos Sentimentos Morais, 1759, e A Riqueza das Nações, 1776, o sistema escravista brasileiro seria visto como uma ilusão de riqueza sustentada por privilégios, monopólios e ignorância econômica. 1. O trabalho livre é, no fim das contas, mais barato. Smith argumentaria que os fazendeiros brasileiros cometiam um erro crasso de cálculo ao achar que o trabalho escravo era barato. Na visão dele, a manutenção de um cativo, compra, alimentação, vestuário, vigilância, perdas por doenças ou fugas, custava mais do que pagar um salário justo a um trabalhador livre. O trabalho realizado por homens livres resulta, no final, mais barato do que aquele executado por escravos. A pessoa que não pode adquirir propriedade não pode ter outro interesse, senão comer o máximo e trabalhar o mínimo possível. O cara não tem incentivo, o cara é escravo, a economia não tem manufaturados, velho, enfim, não tem, a economia não roda, bicho. A escravidão, enfim, o senhor de engenho, ele gastava, cara, entre ter ali italianos vindo de fora para trabalhar ali, assalariado, e uma dezena de escravos ali, cativo, era muito mais caro manter escravo, ninguém reconhece isso. Aqui, Adam Smith, A Riqueza das Nações, livro 1, capitão 8. Ele lhe diria que o escravizado não tem nenhum incentivo para cuidar das ferramentas, otimizar o tempo ou conservar a terra, pois qualquer ganho de produtividade pertence exclusivamente ao senhor. 2. A ilusão dos altos lucros do açúcar e do café. Você poderia questionar Smith, mas Smith, os barões do café e os senhores de engenho no Brasil estão ficando milionários. Como o sistema pode ser ineficiente? Ele responderia que a alta rentabilidade dessas monoculturas não provinha da eficiência do trabalho escravo, mas sim da abundância extrema de terras férteis e do monopólio de mercado. Para Smith, os lucros do açúcar e do café eram tão altos que conseguiam cobrir o enorme desperdício e a ineficiência do trabalho forçado. 3. Destruição da inovação e do mercado interno. Smith destacaria como a escravidão travava o desenvolvimento futuro do Brasil. Falta de inovação técnica. Onde há trabalho escravo, não há incentivo para inventar ou adotar máquinas, pois os senhores preferem usar a força bruta acumulada a investir em tecnologia. Ausência de mercado consumidor. Uma população massivamente escravizada não recebe salários e, portanto, não compra bens. Sem mercado interno, a indústria e o comércio local definham, mantendo o país eternamente dependente da exportação de matérias-primas. 4. A degradação moral das elites. Saindo da economia e indo para a filosofia moral, Smith chamaria a atenção para o impacto psicológico e social da escravidão nos próprios senhores. Em A Teoria dos Sentimentos Morais, Smith teceu elogios à dignidade dos povos africanos e duramente criticou a brutalidade dos colonizadores europeus. Ele apontaria que acostumar uma elite a mandar sem ser contestada e a violar a justiça natural diariamente gera uma classe dirigente indolente, tirânica e incapaz de governar uma nação livre e próspera. Resumo da conversa no café. Não roda, não roda. Você pegou exatamente no ponto central que os economistas clássicos do século XIX e os historiadores econômicos modernos tanto discutiam. A percepção de que a escravidão era um trava-rodas para o desenvolvimento amplo de uma nação é um dos argumentos econômicos mais sólidos contra o sistema. Se olharmos para a estrutura econômica da época, a escravidão travava a rotação da economia por alguns motivos bem claros. 1. Ausência de mercado consumidor interno.
Em uma economia baseada no trabalho assalariado, o trabalhador recebe um valor pelo seu tempo e o gasta comprando roupas, alimentos, serviços e bens de consumo. Isso faz o dinheiro circular localmente, movimentando pequenos comércios, indústrias e serviços. Na economia escravista, uma fatia enorme da população, os cativos, estava completamente fora do mercado consumidor. Eles não recebiam salário e não compravam nada. O dinheiro não circulava na base da sociedade. 2. Imobilização de capital. Para expandir uma fazenda escravista, o produtor precisava investir uma quantidade enorme de capital adiantado apenas para comprar seres humanos. Em uma economia de trabalho livre, esse capital que ficaria preso na compra de mão de obra poderia ser investido em novas tecnologias e máquinas agrícolas, infraestrutura, ferrovias, portos, estradas, melhoria dos processos produtivos e industrialização. 3. A ineficiência do trabalho forçado. Sem incentivo financeiro ou perspectiva de ganho pessoal, a tendência do trabalho coagido é render o mínimo necessário para evitar o castigo. Isso gerava uma produtividade baixa por trabalhador e um desinteresse completo em cuidar do maquinário ou propor inovações no processo de produção. 4. Concentração de renda e dependência externa. A economia rodava, mas rodava de forma concentrada e voltada para fora. O lucro ficava restrito a um grupo pequeno de grandes proprietários e comerciantes exportadores. Os ganhos eram frequentemente gastos com produtos de luxo importados da Europa, em vez de girar a indústria local. A nação ficava extremamente vulnerável às oscilações dos preços das commodities como açúcar e café no mercado internacional. O contraponto da época, por que os senhores diziam que rodava? Para os grandes fazendeiros da época, a economia rodava, porque gerava grandes volumes de exportação e divisas para o Estado. Porém, era uma ilusão de prosperidade. Gerava riqueza imediata para uma elite, mas impedia a diversificação da economia e o desenvolvimento sustentável a longo prazo. Quanto mais rigor existe na análise, menor é o espaço para mito disfarçado de verdade.